videoaula que faz parte do programa de conferências da quarta etapa. Quero agradecer o convite aos tutores da etapa por essa oportunidade para conversar um pouco com os alunos a respeito do tema do pré-natal. Vai ser um olhar geral a respeito dessa temática e introdutório. Ao final da aula, é esperado que a gente alcance 6 desempenhos. São eles: caracterizar os aspectos gerais do período perinatal, citar marcadores de risco durante o pré-natal, interpretar o coeficiente de mortalidade materna no Brasil, compreender os conceitos de acesso e de qualidade no pré-natal, descrever rotinas de pré-natal conforme as semanas gestacionais, identificar problemas que podem ser prevenidos e tratados no pré-natal. Como referência fundamental, eu utilizo o capítulo do livro Acompanhamento de Saúde da Gestante da Puérpera, que faz parte do livro Medicina Ambulatorial, Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Esse livro tem vários exemplares disponíveis na biblioteca da Unicid. Falaremos primeiro um pouquinho sobre aspectos gerais do pré-natal. Estamos conversando a respeito de uma série de questões que acontecem tanto na fase que antecede a gestação, na fase de elaboração dessa ideia, quanto na fase de tomada de decisão, ou então de surpresa com o acontecimento que não era esperado, né? Mas a notícia da gestação, com os primeiros ajustes que isso causa, né? Até a fase de monitoramento de riscos, mas também de expectativas, né? E de revisão dessas relações. E, finalmente, a preparação para o parto e o acompanhamento do puerpério, ou seja, fase perinatal diz respeito a uma série de eventos que antecedem, que também sucedem a gravidez, né, e que precisam ser trabalhados aqui com diferentes perspectivas. Por isso, o termo perinatal abre o nosso olhar para a recepção, o acolhimento desses aspectos e para o desenvolvimento gradual de uma capacidade de orientação dessas pessoas e famílias. Entendendo aqui que o acompanhante da gestante pode ser tanto um parceiro quanto uma parceira e tantas outras possibilidades hoje, inclusive de não ter um parceiro nem uma parceira presente, né? De ter estabilidade, não ter estabilidade no trabalho, de ter moradia ou de não ter moradia fixa, né? Uma residência específica, né? Mas são situações diversas assim que vamos ter que lidar e pensar que essa nova vida, esse bebê em gestação, abre para ele suas possibilidades em relação ao futuro e em relação à sua saúde, também nesse período. Portanto, o pré-natal coloca aqui uma possibilidade de integração de momentos do passado, do presente e do futuro. Nós vamos fazer uma leitura muito particular desses aspectos e muito focada aqui na dimensão médica e dos riscos inerentes ao pré-natal. Para tanto, vamos utilizar aqui a referência da Organização Mundial da Saúde, que diz respeito aos marcadores de gestação de alto risco, que devem, logo no início do pré-natal, serem identificados para uma adequada orientação e monitoramento dessas gestantes. Então, há 2 tipos de pré-natal básicos, assim, pré-natal de baixo risco, pré-natal de alto risco, ou pré-natal com risco identificado, é aquele que não tem um risco identificado e está só no manejo geral dos seus cuidados. O que significa a presença de um risco identificado? Significa que aquela gestante faz parte de uma população específica de gestantes que agrega alguns desfechos desfavoráveis em relação ao acompanhamento deste grupo populacional e que, por isso, este grupo populacional merece cuidados um pouco mais intensivos, que aí são feitos em conjunto com unidades de referência. Então, muda o locus do acompanhamento pré-natal. O baixo risco, o locus é a unidade básica de saúde. O alto risco é a unidade de referência integrada com a unidade básica de saúde. Numa dimensão, então, aqui de avaliação de aspectos de antecedentes obstétricos que fazem parte do passado, vocês podem olhar diretamente na referência que está sendo aqui utilizada no Duncan, no Medicina Ambulatorial,
que há diversos pontos a respeito dos antecedentes obstétricos que gradualmente nós vamos tendo domínio e tendo um uso mais flexível, né, mais imediato desses indicadores. Para não deixar vocês muito preocupados em relação ao monte de nome que tem que ser memorizado, vou frisar aqui dois aspectos. Então, ter 3 ou mais abortos espontâneos como antecedente, ou seja, uma mulher que relata diversas experiências de aborto pode, nessa gestação atual, cursar com um novo aborto. Então, um cuidado específico vai ser dado em relação a isso. Tá? Causas possíveis de abortos de repetição vão ser investigadas e causas passíveis de tratamento também vão ser abordadas. Né? Então, uma incompetência de colo uterino, por exemplo, que pode exigir uma ciclagem, né? Pode ser uma dessas causas, né? Mas isso precisa ser melhor identificado e abordado e será feito com apoio da unidade de referência. Gestantes que relatam, por exemplo, recém-nascidos com 2,5 kg de peso ou menos ao nascimento, né? Há um certo cuidado específico em relação ao manejo dessas gestantes para que nós possamos identificar riscos que possam estar condicionando a essa situação de um recém-nascido com menos de 2,5 kg. Então, isso também vai ser feito com apoio da unidade de referência. Também, em relação aos antecedentes, agora aqui no histórico médico, nós temos um conjunto de problemas que podem ser apresentados, e eu quero aqui citar um específico, que é o uso de drogas ilícitas e álcool. Este também é um marcador de risco que vai exigir uma abordagem aqui, tanto do ponto de vista do cuidado da gestante, mas também do cuidado do bebê, do cuidado do feto, né? Do futuro bebê. Na gestação atual, também temos diversos marcadores, e alguns que eu gostaria aqui de citar é a gestação múltipla. Então, sabendo que a gemelar, por exemplo, esse pré-natal passa a ser um pré-natal articulado com a unidade de referência, conjunto com a unidade de referência, né? A questão de preparação do parto vai ser diferente, né? Porque, em geral, em gestação múltipla se antecipa a data de nascimento, né? Isoimunização RH, então gestantes RH negativo, com parceiros RH positivo, principalmente, que já tiveram gestações anteriores, precisam ser abordadas aqui com maior cautela, e a identificação aqui, pelos exames de monitoramento, né, de que há uma isoimunização RH, vão exigir de imediato a integração com o pré-natal de alto risco, né? A presença de uma massa pélvica aqui palpada, durante os exames ginecológico ou abdominal, ou já referida ou identificada em exames complementares, como a ultrassonografia, que vão exigir também uma avaliação conjunta para o gerenciamento desse risco ao longo do pré-natal. Como que podemos, então, operar com todas essas categorias de identificação de risco sem ter que memorizá-las, né? Aqui nós podemos utilizar fichas de atendimento que consigam estruturar esses pontos e façam com que, na abertura de todo o pré-natal, nós tenhamos que percorrer esses pontos, fechando aqui a identificação de qualquer um deles, de qualquer um, tá? Um desses pontos já exige um encaminhamento aqui para o pré-natal do alto risco, conforme as orientações aqui recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Agora quero explorar também uma expectativa aqui futura, né, do que representa esse cuidado de pré-natal, utilizando informações dos estudos de Corte de Pelotas, né, que tem acompanhado crianças desde a fase gestacional e durante todo o seu desenvolvimento, e que esses estudos têm chegado a conclusões muito interessantes, que foram citadas aqui no Duncan, né? Por exemplo, crianças com baixo peso ao nascer, como aquelas referidas com menos de 2,5 kg, são crianças que apresentam um risco para hipertensão, diabetes e dislipidemias no futuro. Crianças que têm a sua estatura, né, que não atingiram uma estatura adequada, cada 1 centímetro de estatura que é atingida eleva em 0,7 a 1 centímetro a perspectiva de estatura na vida adulta. Ou seja, a baixa estatura ao nascimento, né, pode prejudicar aqui o potencial de desenvolvimento, de crescimento dessa criança, né? E, finalmente, o peso ao nascimento em meninas, né? Cada 1 quilo a mais que essa garota tem, eleva a expectativa
aumentar a sua prole em 208 gramas numa gestação futura, né? Então tem uma correlação entre o peso de nascimento da mãe com o peso de nascimento dos seus filhos no futuro, né? Só ressaltando então aqui, mesmo que de um ponto de vista clínico, né? Aqui enfatizando a dimensão física, a dimensão corpórea, né? E os riscos agregados a isso no funcionamento corpóreo, sem ainda colocarmos aqui todas as nuances que são relacionadas à questão dos sentidos, né? Que são dados tanto à gestação quanto à perspectiva aqui da maternidade, da paternidade, mas essa articulação que é feita entre passado, presente e futuro, num grande movimento de monitoramento, que exige aqui um trabalho clínico muito cuidadoso, que para quem está em fase inicial de formação, tem que ter crescentes de contato com esta temática e uma frequência de estudos sobre ela para o desenvolvimento das habilidades e das competências aqui necessárias para o manejo adequado das gestantes e do seu pré-natal. Enfim, do ponto de vista aqui da identificação dos problemas, o que pode ser tratado e o que pode melhorar o prognóstico materno e perinatal aqui também da criança, né? Então, tem problemas que sabemos já, por base de estudos de acompanhamento dessas gestantes, que uma vez tratados, alteram os desfechos e reduzem os desfechos desfavoráveis aqui para a mãe e para a criança. Por exemplo, a anemia materna, né? Outro exemplo são as doenças que cursam aqui com elevação pressórica, como a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? E um outro grupo de problemas passível aqui de tratamento durante o pré-natal são as doenças sexualmente transmissíveis e as infecções, ressaltando aqui, né, infecções de repetição e as infecções urinárias, principalmente. O que pode ser prevenido? Então, a anemia materna e o tétano neonatal. Então, com esse, vamos prosseguir agora com a segunda sessão da apresentação, né? Entrando gradualmente com a abordagem aqui da temática da assistência pré-natal e da sua estruturação, né? Para tanto, vamos aqui ainda introduzir um elemento que é o coeficiente de mortalidade materna para ressaltar a relevância de uma assistência ao pré-natal que tenha um bom acesso e uma boa qualidade. Se olharmos aqui o gráfico, né, a respeito do coeficiente de mortalidade materna, nós vemos que de 90 a 2010, num período de 20 anos, houve uma redução drástica aqui do coeficiente de mortalidade materna no Brasil, né? A hipertensão gestacional continua como a principal causa relacionada às mortes maternas, né? Mas com uma queda aqui de 40 óbitos para 100 mil nascidos vivos, para 13 a quase 14 óbitos por mil nascidos vivos em 2010, né? No montante total, o Brasil tem um coeficiente de mortalidade materna de 50 mortes maternas para 100 mil nascidos vivos. Pergunto a vocês, né? O que isso representa? Países em desenvolvimento como o Brasil apresentam coeficientes nessa faixa igualmente, né? Então, 50 ou mais de 50 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, né? Nós tínhamos um número maior de mortes, tivemos uma redução dessas mortes e apresentamos um coeficiente compatível com os países em desenvolvimento, mas ainda distantes dos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos que apresentam um coeficiente de mortalidade materna que varia de 4 a 10 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, né? Ou seja, precisamos melhorar a qualidade do nosso pré-natal. As doenças hipertensivas, então, aqui, né? Fazendo um recorte do ano de 2007, representando aqui 23% das mortes maternas, sepse 10%, hemorragia 8%, complicações de aborto 8%. Ressaltando aqui o subregistro das complicações de aborto, porque muitas vezes o aborto não é identificado pelo sistema de saúde por ser uma prática ilegal, né? No Brasil. As outras causas aqui, contemplando algo em torno de 25%, essas ainda citadas, como alterações placentárias, complicações do trabalho de parto, embolia, contrações uterinas anormais e HIV/AIDS.
Então, todo um cuidado aqui durante o pré-natal, mas também durante o acompanhamento do parto, né? A entrada na maternidade como um momento chave nesse processo e a qualidade da assistência ao parto, né? Vamos chamar a atenção para esses dois pontos, né? O pré-natal de qualidade e a assistência ao parto de qualidade. Então, entramos agora no tema do acesso à qualidade assistencial ao pré-natal. O acesso ao pré-natal, vamos concebê-lo aqui como um marcador de qualidade de acesso, a possibilidade de ter 7 ou mais consultas de pré-natal. De que modo isso vem acontecendo no Brasil? Aqui, trabalhando também com dados de 2006, de 2007, nós vemos grandes disparidades no cenário nacional brasileiro. 31% das mulheres na região norte tiveram 7 ou mais consultas, enquanto na região sul, 72% das mulheres tiveram. Se olharmos o número aqui na parte inferior da tela, em relação à média nacional, é de 56% das mulheres tiveram mais de 7 consultas no pré-natal, 7 ou mais consultas no pré-natal. Sendo que a região norte está abaixo disso e a região sul está acima disso. 71% das mulheres brancas tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal. Ao mesmo tempo, só 50% das mulheres negras tiveram 7 ou mais consultas. E apenas 16% das mulheres indígenas. Mais uma vez, demarcando aqui uma grande disparidade, né? Então, em 2006, nós alcançamos 84% das mulheres iniciando o pré-natal no primeiro trimestre. O que isso tem de importante, né? Então, como dividimos a avaliação do pré-natal em suas diferentes fases? Nós dividimos por trimestres e tomamos aqui uma atenção particular em relação ao terceiro trimestre, né? Temos até 16 semanas de gestação aqui, um período para realizarmos as avaliações de primeiro trimestre. Temos um período aqui que vai da 24ª à 28ª semana gestacional, um período importante para a implementação das medidas de segundo trimestre do pré-natal. E até a 32ª semana, a implementação de medidas referentes ao terceiro trimestre, fase 1, e até 36 semanas ao terceiro trimestre, fase 2. Vamos fazer uma leitura agora dessas medidas que são necessárias para um bom acompanhamento de pré-natal. Então, em relação a alguns procedimentos, quero chamar a atenção aqui para a questão do acolhimento e da orientação que deve ser feita ao longo de todo o pré-natal, com componentes específicos como mudanças corporais no início do pré-natal, como os cuidados alimentares aqui no segundo trimestre, como a preparação para o parto e a contracepção no terceiro trimestre. Definição da idade gestacional, que pode ser a partir da DUM, mas também pela realização do ultrassom. Idealmente no primeiro trimestre, para datação, e, no limite, sendo realizado no segundo trimestre, que ainda permite uma datação do pré-natal, com uma maior aqui, flexibilidade em relação ao desvio que vai ser considerado, né, como data estimada do parto, mas que permite o ultrassom também no segundo trimestre, identificar malformações e identificar gemelaridade, né? Vamos pensar também aqui na avaliação clínica inicial, que deve ser feita logo no primeiro trimestre, identificando já doenças prévias e outros marcadores de risco, como o tabagismo. A avaliação do risco gestacional, que aqui vamos usar, então, aqueles marcadores da OMS específicos de risco obstétrico e de antecedentes para a identificação de mulheres que precisam de encaminhamento para o pré-natal de alto risco. A avaliação do IMC, que vai orientar-nos a respeito do ganho de peso esperado a cada semana gestacional. A pressão arterial, que deve ser monitorada durante todo o pré-natal, e depois que eu apresentei aqui os dados de mortalidade materna, deve estar bem claro que as doenças hipertensivas devem ter muito rigor no seu monitoramento. A avaliação obstétrica com a idade gestacional sempre atualizada, a altura uterina e a avaliação dos batimentos cardíacos fetais. O exame ginecológico com coleta de colpocitologia oncótica, quando não realizada nos últimos anos. E o peso materno, que deve ser monitorado durante todo o pré-natal e dá subsídio para orientação aqui nutricional e ajuda como marcador também de identificação de edema, por exemplo, quando a mulher passa a ganhar
muito peso em intervalo curto. Talvez o ganho de peso aqui não está relacionado a um ganho geral de massa, mas a uma retenção hídrica aqui específica decorrente de um quadro de edema. Nós precisamos também realizar no pré-natal a avaliação laboratorial, com a dosagem de hemoglobina no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, tipagem sanguínea, ou grupo sanguíneo e fator RH, logo no primeiro trimestre, exame de urina no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, sorologias para HIV e sífilis, também no primeiro e no terceiro, marcador do antígeno da hepatite B no primeiro e no terceiro trimestre, sorologia de toxoplasmose no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, desde que a mulher seja suscetível, e glicemia de jejum no primeiro e no segundo trimestre. Outro ponto importante são as recomendações. É necessário realizar a vacina antitetânica com esquema com 3 doses ou reforço. E lembrar que esse ponto é importante logo no início do pré-natal, para que ele não seja esquecido ao longo do pré-natal, com os outros temas que vão surgindo. Fazer a suplementação de ácido fólico antes da gestação, 30 dias antes da concepção, e, se não possível, sustentar essa suplementação durante todo o primeiro trimestre. Então, estamos falando algo em torno de 12ª e 16ª semana gestacional, e a suplementação com ferro, iniciada a partir da 20ª semana e que segue até a fase de amamentação. Outros procedimentos importantes são o preenchimento do cartão da gestante, que nunca deve ser esquecido, porque em caso de intercorrência, essa gestante procurará outro ponto de atenção e o cartão é fundamental para a informação de toda a equipe de saúde nesses pontos de atenção a respeito da condição dessa gestante. Orientações de emergência, tal como sangramento e dor no início do pré-natal, assim como sinais de trabalho de parto prematuro a partir aí do terceiro trimestre, né? Orientações e planejamento do parto para amamentação, intensificadas aqui no terceiro trimestre. Indicação de cesariana, também deve ser avaliada no terceiro trimestre. E entrar em contato com a maternidade, caso seja necessário, a discussão de um caso de uma potencial cesariana, né? E avaliação de apresentação fetal aqui no terceiro trimestre, como segunda fase dos exames de terceiro trimestre, né? Das avaliações de terceiro trimestre. Bem, deste modo, acho que percorremos uma série de pontos muito relevantes aqui para caracterizar o pré-natal, tanto de baixo risco quanto de alto risco. Identificamos pontos importantes aqui de marcadores de risco, assim como a necessidade de melhora dos coeficientes de mortalidade, mas também de satisfação das gestantes e familiares com a assistência ao pré-natal e ao parto que foram recebidos. Espero ter contribuído de algum modo aqui com um aporte de informações a respeito do pré-natal e ter estimulado o estudo de vocês sobre esse tema tão importante aqui para a formação médica. Muito obrigado.